Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Pessoal, vamos dar início a mais uma das nossas atividades online. Hoje nós começamos a semana 23. Nós vamos falar sobre um pouquinho das origens do nosso mundo global, do nosso mundo globalizado, certo? Para a gente entender um pouco como a gente vê isso hoje em dia, certo? Pessoal, hoje, na época que nós estamos, nós nunca estivemos tão próximos, certo? A partir da década de 70, principalmente com a revolução informacional, ou seja, a revolução tecnológica dos computadores, dos meios de comunicação, nós estamos diretamente ligados a, a qualquer parte do mundo, a qualquer local, e principalmente nós sabemos tudo em tempo real. Nós acabamos de sair da Olimpíada do outro lado do mundo, no Japão, onde nós tínhamos informação em tempo real, através de televisão, da internet e telefones. Imagine na última Olimpíada, lá em 1964, quem viu aí o Fantástico, se eu não me engano, apareceu algumas imagens daquele período na televisão. Aquelas imagens ali demoraram mais de meses para chegar aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Quem é um pouco mais velho, que é da década de 80, para você fazer uma ligação para outro estado, você tinha que esperar horas, às vezes dias, para meio que dar sinal para você conseguir uma ligação. Hoje, você fala com qualquer parte do mundo, você recebe notícias de qualquer parte do mundo instantaneamente, né? Mas como tudo isso começou, pessoal? Até o século XV, pessoal, os meios naturais e as limitações tecnológicas dificultavam as relações econômicas, certo? E culturais entre os povos de diferentes continentes e até entre mesmo populações de uma mesma região. Ou seja, rio, uma montanha, isso dificultava a movimentação. E as limitações tecnológicas, né? Como é que você vai transpor um rio? Como é que você vai transpor um, uma grande montanha para você fazer comércio com outros povos e outras regiões sem a tecnologia, né? Assim, pessoal, até o século XV, a Terra, a gente abrigava o que a gente chama de 5 economias mundo. 5 economias mundo. Ou seja, 5 grandes regiões que eram economicamente autônomas. Ou seja, eles eram capazes de abastecer sua própria população, sem necessidade de trocas, entre outras. Essas 5 regiões eram Europa, China, Índia, África, Árabe e a América, que era ocupada por civilizações pré-colombianas, que a gente vai estudar. Vocês já estudaram isso na sétima série. A partir daí, elas são separadas por limites geográficos entre elas. E esse cenário começou a modificar a partir do século XV, com as transformações das economias mundo em um sistema mundo, um sistema interligado. A globalização, pessoal, a gente divide em 4 fases, bem distintas. A primeira fase, pessoal, é a fase da expansão geográfica, graças às grandes navegações que ocorreram nos séculos XV e XVI. Foi a partir daí que começou-se uma grande
comercialização, principalmente na Europa, com outros locais do mundo. O desenvolvimento de caravelas, de navios maiores que conseguiam ir avançando para outros locais com navegações de longa distância, tornou-se locais que eram regiões antes isoladas em uma verdadeira potência comercial. Já a segunda fase, pessoal, vai da segunda metade do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial, que é em 1945. Desculpa. Esse processo, pessoal, de globalização impulsionou uma expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre outras regiões, principalmente a África e a Ásia. Ou seja, as grandes potências europeias passaram a dominar os países africanos e os países asiáticos, formando impérios coloniais. E essas novas tecnologias que foram aplicadas na indústria, no transporte e nas comunicações, e a expansão das ferrovias, aviões, automóveis, telégrafos, telefones, rádios, ajudaram nessa expansão. Porque a partir desses desenvolvimentos tecnológicos, pessoal, era muito fácil um país da Europa comandar um país lá do final da África, lá da África do Sul. A África do Sul era comandada pela Inglaterra, que ficava lá no norte da Europa. E com telégrafos, telefones, rádios, transportes mais rápidos, era muito fácil, muito mais fácil você comandar e dominar esses países. A terceira fase, pessoal, ela está condicionado à Guerra Fria, certo? E foi um conflito que foi caracterizado pela presença de dois blocos de poder econômico, que eram rivais, que era o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado pela ex-União Soviética. Esses dois países disputavam a influência da economia mundial. Por isso, graças a essa disputa, grandes avanços tecnológicos aconteceram, principalmente na informática e nas telecomunicações e nos transportes. Já a quarta fase, pessoal, vai do fim da Guerra Fria até os dias atuais. E hoje, a revolução técnico-científica e informacional causou um grande avanço na globalização mundial. É o que eu falei lá no começo, né? A maior eficiência das telecomunicações possibilitou a formação de redes digitais mundiais, criando uma globalização cada vez maior. Outro grande impulsionador da globalização são os transportes. Você vê aqui, pessoal, é um pequeno desenho de como o tempo, o avanço da tecnologia dos transportes diminuiu o tempo. Entre 1500 e 1840 demorava-se. Nós tínhamos veículos, transportes que andavam a 16 km por hora. Já entre 1850 e 1950, nós tínhamos locomotivas a vapor que talvez chegassem a 100 km por hora. Em 1950, nós tínhamos aviões a propulsão que chegavam entre 460 a 640 km por hora. E a partir de 1960, nós temos jatos de passageiros que chegam a 1.100 km por hora. Ou seja, a velocidade dos meios de transporte
diminuir o tempo. Se você diminui o tempo, você consegue ampliar a sua capacidade, principalmente de transporte e principalmente de informações, ok? Mas lembre-se, pessoal, nem tudo são flores, né? Apesar do grande quantidade de computadores, de redes sociais, de satélites, de cabos de fibra ótica, nem todo mundo tem um acesso a isso no mundo todo. A gente sabe que até vocês têm algumas dificuldades com a internet, não têm acesso à internet Wi-Fi de boa qualidade. Senão, essa aula de vídeo estaria sendo feita através de uma reunião online e não só através do vídeo. Então, pessoal, leiam esse texto, vejam o vídeo novamente, certo? A atividadezinha vai estar lá no Google Formulário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Se você puder ficar em casa, fique em casa, se cuide. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.